Notícias. Muito bem, agora são 8h28. A Rádio Brasil FM, a partir deste momento, está dando prosseguimento a essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista para essas eleições que acontecem no dia 7 de outubro de 2012. Cada um deles tem 15 minutos para expor aos eleitores da cidade as suas propostas de trabalho. E hoje o nosso segundo entrevistado será o candidato Elkson Soares, do PPS, que já se encontra aqui em nosso estúdio. Bom dia, candidato. Bom dia, Clonice, Cristiane. É um prazer muito grande estar na Rádio Brasil FM. E é uma colaboração, evidentemente, que a rádio dá a esse debate tão importante para a vida da cidade. Lembrando que o seu tempo, candidato, começa a contar a partir da resposta da primeira pergunta que nós vamos fazer. Aí quem vai dirigir ao senhor a primeira pergunta é o Nildo Freitas. Muito bem, nossa primeira pergunta de hoje para o candidato do PPS, Dr. Elkson Soares, é: quais os seus projetos para a infraestrutura da cidade? Nildo, Conquista é uma cidade que tem se desenvolvido muito, tem crescido muito, mas com o crescimento populacional crescem também os problemas, né? Então a gente tem problema de transporte, a gente tem problemas nas escolas, a gente tem problemas no trânsito, enfim, são vários os problemas que a cidade enfrenta. A falta d'água, o mais grave problema que Conquista sofre nesse período é a falta d'água, porque água, como todo mundo sabe, é vida. Se falta água na cidade, evidentemente, diminui a potencialidade, portanto, que a região oferece a seus habitantes para ter um padrão de vida melhor, não é? Mas a gente tem preocupação com esses temas todos. O mais importante, como eu acabei de afirmar, é a água, que a gente deve atacar logo no primeiro dia que chegarmos à prefeitura, porque esse é o drama maior que afeta, na verdade, toda a população da cidade de Vitória da Conquista. Nós nunca tivemos em nossa história um período de racionamento de água como tivemos esse ano. É evidente que, vamos dizer, mas foi a seca. Claro que a seca colaborou. A seca pode ser responsabilizada pelo período. Mas a imprevidência também da administração municipal pode também ser apontada como uma das causadoras, portanto, dessa situação tão grave para a população de Vitória da Conquista. Nós temos condições de represamento das águas que estão situadas no município de Barra do Choça, que vem também de Planalto. Se essas águas forem represadas como manda, na verdade, a técnica, a gente pode ter água aqui, portanto, para uma população de até 4 milhões de habitantes. Agora, é um trabalho hercúleo, na verdade, que exige trabalho, exige dedicação, cobrança junto ao governo federal, porque não é uma obra que o município pudesse enfrentar sozinho, não é. Nem o Estado, da vez, pudesse, mas o governo federal pode, e evidentemente que ele não pode deixar uma população de mais de 400 mil habitantes, só a população de Conquista, né? E evidentemente que a região toda se beneficiará com uma obra dessa natureza. Você tem mais de, talvez, 1 milhão e meio de pessoas entre Conquista, a região de Conquista, de Barra do Choça, de Planalto, né? São municípios, na verdade, que serão beneficiados com o represamento dessas águas, podendo, portanto, nos seus respectivos territórios, desenvolver atividades industriais, etc., desde que haja, portanto, água com abundância. Candidato, a nossa segunda pergunta: caso o senhor seja eleito, como pretende trabalhar para a geração de trabalho, emprego e renda? Pois é, Cristiane, esse é outro drama, quer dizer, à medida que cresce a população, cresce a demanda, portanto, por emprego, né, para que a população possa resolver os seus problemas, vamos dizer, diários, etc. Então, a gente tem que atrair para a Conquista indústrias. E essas indústrias só virão, na verdade, na medida em que essa questão que nós acabamos de abordar da água seja resolvida. Você não consegue fazer grandes indústrias para a Conquista enquanto o problema da água persistir. Eu acho que é uma tarefa que envolve, como eu disse, o município de Conquista, o Estado da Bahia e a própria nação brasileira. São ações que devem ser desenvolvidas, portanto, no congressamento entre o município, o Estado e a União. Mas nós vamos atrás disso. Com fé em Deus, a gente vai até aí
indústrias, vamos criar condições, portanto, para que Conquista se desenvolva cada vez mais e prestando um bom serviço à sua população, para que o padrão de vida dos munícipes não caia, né, e possa, pelo contrário, melhorar cada vez mais. Muito bem. Saúde pública, candidato, quais os seus projetos para esta área? Olha, um dos grandes problemas de Conquista que a gente precisa encarar é o problema que eu já coloquei até em outros programas onde eu tenho comparecido, é o problema de um hospital psiquiátrico. Conquista tem um hospital neonatal, é ali o Isaú Matos, mas não tem um hospital que possa atender a sua população, e não só daqui, mas da região, né, população infantil e até, na verdade, a puberdade, um hospital pediátrico que atenda da criança ao nascer até os 13, 14 anos, quando, na verdade, ele começa uma outra atividade, um outro período de vida que envolve também outros problemas. Esse hospital nós haveremos de implantar na Zona Oeste de Conquista, que é uma zona que cresce, cuja população cresce muito e não tem, na verdade, ainda esse recurso, na verdade, no seu território. Então, precisamos cuidar dessa questão. Você tem um problema grave hoje em Conquista, que o hospital, por exemplo, a Santa Casa já não é mais aquela casa que pudesse assistir a toda a população, como atendia antes, anos atrás, sem custos maiores para a população. Ela hoje, na verdade, cobre, embora ainda preste, talvez, um serviço muito bom, e eu não tenho dúvida disso, mas sozinha ela não atende a demanda, porque Conquista, inclusive, é demandada, inclusive pelo norte de Minas, além de vários outros municípios do sudoeste da Bahia. Então, esse problema da saúde precisa, na verdade, de ser equacionado e, evidentemente, o hospital de base hoje é um desastre. Quem vai naquele hospital ver a situação dele, sai de lá, na verdade, revoltado até, porque é uma situação desumana. Outro dia eu estive por lá e vi parturientes, pessoas com todo tipo de doença, inclusive crianças, naqueles corredores, etc. Não é possível continuar uma situação daquela, porque isso depõe contra a civilização, depõe contra o padrão, até eu diria, de uma cidade nossa tão cristã, né? E vendo, portanto, pessoas naquele sofrimento, naquele abandono quase. É preciso que a gente tenha, na verdade, um pouco mais de solidariedade, né? E o município há de emprestar essa preocupação, portanto, com essas pessoas que buscam serviço de saúde em nosso território, em nossa cidade. Candidato, qual a sua meta de trabalho, caso seja eleito, para a infância e a juventude? Olha, eu acho que a gente abordou nesse momento exatamente uma questão ligada a isso. A infância em Conquista precisa ser bem assistida. Ela se desenvolverá bem, será um adulto saudável e em condições de trabalhar, mas se na infância ela tivesse sido assistida. E eu acho que essa é uma preocupação que o município tem que ter. É dever, na verdade, do governante cuidar dessa situação. E eu acho que Vitória da Conquista, né, já reclama, na verdade, providências há muito tempo que não foram adotadas, seja em função da falta de recursos, preciso que a gente reconheça isso, mas, de qualquer modo, o governo federal tem repassado também verbas para todos os municípios brasileiros para cuidar dessas questões, e eu acho que nós podemos perfeitamente, aliado à questão da educação com o problema da saúde, criar aqui uma infância e uma juventude forte, bem saudável, né, com a prática de esportes, etc., e com também ambiente cultural para o desenvolvimento, portanto, mental, que é de fundamental importância para todo ser humano. Muito bem. Na área de esporte e lazer, de que maneira o senhor pretende trabalhar? Olha, eu acho que hoje em dia, na verdade, você não consegue desenvolver uma sociedade saudável senão com assistência a essas demandas todas. O esporte é fundamental na formação de qualquer ser humano. Então, você tem países hoje, por exemplo, que ontem eram quase que desconhecidos, né? Hoje eles estão aí despontando como grandes potências na área esportiva, sobretudo. Mas o Brasil não fica atrás, ele tem melhorado muito essa questão, muito mesmo.
mas é preciso que a gente não perca o embalo. Pelo contrário, é preciso cada vez mais, né? O Estado está preparado para cuidar, portanto, dessa questão. No lazer, a gente tem preocupações, por exemplo, transformar a Conquista num polo que atraia, na verdade, turistas para cá. Porque aqui há um trânsito. A Raul Ferraz tem até uma trânsito, passam por Conquista todo ano, cerca de 20 milhões de pessoas, né? Nos diversos veios que a gente tem aqui de comunicação via terrestre. É gente que vai para Belo Horizonte, é gente que vai para Salvador, é gente que vai para São Paulo, enfim, cerca de 20 milhões de pessoas. Mas passam simplesmente, a cidade não cria, na verdade, uma atração para que essas pessoas permaneçam aqui pelo menos um dia, horas. Não há um bom museu em Conquista, não há um teatro, na verdade, né, que possa atrair pessoas para cá. Eu outro dia fiquei meio assustado, porque eu fui ali a Teófilo Otoni, tinha lá um Mário, que era vice-prefeito, né, vice-prefeito de um prefeito chamado Tadeu, que foi até deputado federal, e Mário era irmão de Darcy Ribeiro. Em dado momento ele me contou, vamos ali assistir uma peça folclórica que estava no nosso teatro. Eu fui e fiquei primeiro encantado mesmo com o teatro deles. Teatro moderno, bonito, bem equipado, com um tamanho, na verdade, que faz jus à cidade, é uma cidade que cresce muito também. Mas a certa altura eu estava lá e, olha, vamos ter aqui um recital folclórico de nossa região, não sei o quê. E começou com uma musiquinha chamada O Vapor de Cachoeira Não Navega Mais do Mar. E eu digo, Mário, desculpe, essa colaboração é nossa, que é vocês, porque essa música, na verdade, é nossa, Cachoeira da Bahia, vocês não têm mar, então, para que um barco navegue do mar, é preciso que haja o mar, e vocês não têm, é o nosso lá. Mas não faz mal, aqui é norte de Minas, influencia também a Bahia, aliás, essa influência é recíproca, e nós precisamos ter exatamente isso, né? Condições, portanto, de atrair pessoas de outras cidades, de outras regiões, e até de fora, na medida em que tenhamos, portanto, um bom teatro, e que a gente tenha condições, portanto, de prender a atenção dessas pessoas, que não são pessoas curiosas, em busca de cultura, de contato com outras regiões. E haveremos de fazer isso. Eu tenho a impressão que se a gente... Eu costumo dizer, por exemplo, eu tenho uma inveja enorme quando vejo na televisão aquele teatro municipal de Juiz de Fora. E não é só um teatro, é a escola de música, né? de grande nível, na verdade. Fica se imaginando, Conquista, com essa vocação que tem para a música, por exemplo, se a gente tiver amanhã aqui um grande teatro, e atrair, na verdade, não apenas maestros como o maestro Vasconcelos, cuja filarmônica até está parada, não está funcionando. Por quê? Falta de incentivo municipal. Eu acho que se a gente cuidar disso, tiver, portanto, amanhã um bom teatro em Conquista, a gente, com escolas de música, inclusive, nós vamos ter várias filarmônicas, podemos ter uma filarmônica municipal para se exibir aqui e fora. Né? Isso depende de incentivo, na verdade, do poder público, não só do municipal, do estadual também, porque a cultura, na verdade, é quem faz um povo. Não é? A expressão cultural de um povo, na verdade, passa a ser admirada por outras regiões, por outros povos, na medida em que esse desenvolvimento seja, na verdade, difundido. E nós haveremos de fazer isso, na verdade, com a participação de toda a população. A gente tem aqui figuras que são conhecidas, é curioso isso. Você pega um Elomar Figueira. Elomar Figueira é mais conhecido na Alemanha do que no Brasil. Né? E há cidades onde ele é mais conhecido do que em Conquista. Quer dizer, então o poder público, na verdade, negligencia. Não estou fazendo acusação ao atual prefeito, embora também ele tenha parcela de culpa. Mas a região, aos prefeitos todos, que até hoje que não cuidaram dessa questão. É importante que a gente atraia, na verdade, a opinião pública de fora, que passa por Conquista, difundindo, portanto, esses aspectos da nossa cidade. É o Elomar, é o Glauber Rocha, mas como eles, há poetas aqui excelentes que não estão difundidos, não são conhecidos. A gente precisa cuidar dessa questão e eu acho que uma boa administração não desprezará, portanto, o cuidado com esses aspectos da cidade. Candidato, quais as propostas que o senhor tem para a área da educação no município?
Pois é, Cristiano, é exatamente isso que nós estamos discutindo agora, não é? Se você tem boas escolas, você vai ter bons teatros, você vai ter bons teatrólogos, você vai ter bons dramaturgos, enfim, grandes poetas, não sei o quê. Cuidar disso é fundamental. Conquista hoje tem, no nível superior, por exemplo, ela compete já com as melhores cidades do país, no nível superior. Mas quando você vai ver, por exemplo, o ensino fundamental, que hoje é, por atribuição legal, tarefa do município, ele deixa a desejar. Nós não temos escolas ainda em números suficientes e, sobretudo, bem dotadas, em condições, portanto, de ministrar um conhecimento melhor à sua infância, à sua juventude, não sei o quê. Eu acho que cuidar disso é uma coisa fundamental, que é uma coisa que não só eleva a cidade, mas eleva também o espírito e o ego de quem esteja à frente dos interesses do município e se proporciona isso à cidade. E eu não desprezarei essa questão, porque, afinal de contas, eu sou um profissional da área que, sobretudo, usa muito o conhecimento intelectual para a sua atuação, no meu caso, a advocacia. Mas acho que em todas as áreas é preciso que a gente cuide disso, né, buscando fazer com que Conquista seja cada vez mais uma cidade conhecida pelo nível de conhecimento que ela possa exibir para... Só tem 30 segundos para concluir o seu raciocínio e encerrarmos a entrevista. Pois é, eu encerro dizendo que vocês prestam, na verdade, um excelente serviço à nossa região e à nossa cidade, buscando, na verdade, difundir o que é que a próxima gestão municipal vai ter em razão das eleições do dia 7 de outubro. Bom dia e muito obrigada por sua presença em entrevista aqui ao candidato Elkson Soares. E amanhã a Brasil FM estará dando prosseguimento a esta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista e nós vamos receber o candidato do PT, Guilherme Menezes.